Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga, o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O estudo de hoje é Apocalipse, capítulo 9, versículo de 1 ao 12. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos, tá bom? Vocês estão felizes? Você está aqui no canal Busca a Escritura, um canal feito para pessoas sinceras que querem conhecer a verdade para o tempo que estamos vivendo. Meu nome é Flávio Vertello. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, dá um like aí, ajuda aí, para que a gente possa atingir mais pessoas com a mensagem relevante para o nosso tempo. Estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E sem mais delongas, nós já vamos direto ao assunto do capítulo 9 do livro de Apocalipse, que é a quinta trombeta. E se der tempo, nós iremos também para a sexta trombeta. Eu irei fazer a introdução, antes de mais nada, normalmente eu já entro no assunto, mas eu vou fazer a introdução desse assunto, porque ele é muito fantástico e maravilhoso, pessoal. E não daria para eu, começando lendo, se eu não fizesse a introdução. Né? Já de antemão, eu já vou declarar para vocês o que significa tanto a quinta trombeta como a sexta trombeta, tá? A quinta trombeta, meus queridos, ela, que vai do versículo 1 ao versículo 2, ela representa a expansão do islamismo através dos árabes. Tá? O surgimento e a expansão do islamismo através dos árabes. E os tormentos que nós vamos estudar daqui a pouco, que vocês vão ler aqui, que foi aí de 150 anos, ou 5 meses proféticos, representa aí, né, a dominação da capital do Império Bizantino, que era Constantinopla. Tá? E a sexta trombeta vai ser um assunto que nós iremos estudar, que vai do versículo 13 ao versículo 21, é a tomada de Constantinopla. Primeiramente, eles serão atormentados durante 150 anos, mas não tomados pelos islâmicos, a história nos confirma isso. Já na sexta trombeta, eles serão completamente tomados, mas não pelos muçulmanos árabes. Eles serão tomados pelos muçulmanos turcos, ou turcos seljúcidas. Por isto, que o Império Bizantino, do qual a capital era Constantinopla, se tornou o país que nós hoje conhecemos como Turquia, e a capital, que era Constantinopla, se tornou Istambul. Tá ok? Feito essas considerações, eu irei ler aqui de uma forma breve. Eu irei usar como referência este livro aqui, do A.S. Melo, A Verdade sobre as Profecias do Apocalipse, que é muito profundo nessa história. Tenho também comigo aqui as minhas anotações de outros documentos. E junta-se esse livro aqui, do Marvin Maxwell. Vocês podem adquirir esse livro aqui, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse. Tá? Tem também o comentário bíblico, o número 7, Filipenses e Apocalipse, que também nos deixam claro sobre isso. Então, já entrando direto ao assunto da quinta e da sexta trombeta, você que é novo no canal, se inscreva, né? Ative o sininho para receber as notificações e acompanhe os estudos anteriores, em que você aprenderá bastante conosco sobre esse maravilhoso tema que é o livro do Apocalipse. Aqui diz assim, nos meus comentários aqui, né, nas minhas anotações: o grande impacto mundial e cultural e religioso, impacto militar, cultural e religioso e econômico
causado pelo Islã sobre o cristianismo e nações cristãs durante 1.300 anos, desde o seu aparecimento nos anos 600 depois de Cristo. Grandes expositores, meus queridos, citarei algum nome de alguns, Martinho Lutero, Joseph Smith e também o grande e renomado cientista físico Sir Isaac Newton tem visto na quinta e sexta trombeta o surgimento e o progresso do islamismo. Aqui, no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12, é o surgimento e expansão. E também lá no versículo 13 ao 21, é a continuação dessa expansão, desse domínio, mas também a decadência. Tá bom? Do grande Império Islâmico. Algumas curiosidades a respeito lá do Império Romano Oriental. O Império Romano Oriental, ou greco-ortodoxo, e sua capital política e religiosa, a cidade de Constantinopla, é também chamado de Império Bizantino, né? Que hoje nós conhecemos como Istambul. Por quê? No capítulo 8, nós tratamos de Jerusalém e tratamos também de Roma, nas 4 primeiras trombetas. Só que essa Roma é Roma ocidental. Já no capítulo 9, nós vamos tratar de Roma oriental. É isso mesmo. O Império Romano foi dividido em 2 partes. O Império Romano Ocidental, cuja capital Roma, e o Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla, fundado por Constantino. Ok? O Império Romano Oriental, ele durou 1000 anos a mais do que o Império Romano Ocidental. Então, ele tem grande relevância. A religião mor do Império Romano Ocidental, cuja capital é Roma, você já sabe, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Já a capital, lá em Constantinopla, era a sede da Igreja Católica Ortodoxa Grega. Houve um cisma aí na história. Você pode pesquisar na internet. A igreja rachou também. Ficou uma para o Ocidente e a outra para o Oriente. Por quê? Aqui diz aqui, nas minhas anotações, a Igreja Romana, Católica Apostólica Romana, no ano 1054, excomungou iradamente a Igreja Ortodoxa Grega. Sabe por quê? Porque guardava o sábado. Tá bom? E a palavra Islã, só para curiosidade, Islã quer dizer inteiramente submetido à vontade de Alá. Tá bom? Então, feito essas considerações, nós iremos ao capítulo 9, onde nós vamos estudar aí a expansão, né, do islamismo através dos árabes. E aqui, do versículo 13 ao versículo 21, né, a tomada de Constantinopla pelos muçulmanos turcos. Árabe é árabe, turco é turco. Não é mesmo povo, é etnias diferentes, tá ok? E turcos, seljúcidas. Tá bom? Então vamos, sem mais delongas, diante dessa introdução que eu fiz a vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem pôr nos comentários, né? Que na medida possível, se eu souber, eu darei a resposta a vocês de acordo com os documentos que eu tenho em mãos, tá bom? Vamos lá. Capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta. E vi uma estrela que do céu caiu na terra. Aqui a visão já começa falando para João que ele viu uma estrela que já caiu na terra. Não estava caindo ainda não, já caiu. Né? E foi-lhe dada a essa estrela a chave do poço do abismo. Versículo 1. Ou seja, ele não tinha autoridade. Foi-lhe permitido, né? Ele abriu o poço do abismo. A palavra abismo vem do grego abussos, que quer dizer imensurável, que quer dizer
ilimitado e profundeza da terra. Tá? Isso quer dizer a palavra abismo, que vem de abusos, do grego. Tá? E esse anjo, agora com a chave do poço do abismo, no versículo 2 diz: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Já no estudo anterior, a parte 15 que nós estudamos aqui dessa série, a Apocalipse da Verdade, nós aprendemos que, simbolicamente, o sol aqui é uma simbologia a respeito da pessoa de Jesus Cristo, do Evangelho de nosso Jesus Cristo. E depois que esse ser, essa estrela que é do céu, foi lhe dada autoridade e fez com que fumaça saísse lá do poço do abismo, escureceu-se o sol e o ar. Uma referência clara que o cristianismo sendo obscurecido através desse ser. Não sozinho. Nós vamos ver agora no versículo 3 como que foi essa situação desse escurecimento. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então agora João, na visão, agora da fumaça ali, virou o quê? Um exército de gafanhotos sobre a terra, saltitando. Só que eles não estavam saltitando não, tá? Nós vamos ver que eles tinham asas. Então eles vieram de uma forma voando. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Poder de quê? Qual é o poder que um escorpião tem, meu querido? Ferir. Causar muita dor. Levar muita angústia de dor. Versículo 4. E foi-lhes dito para esses gafanhotos que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Já aprendemos no estudo anterior que erva, verdura e árvore é uma referência ao professo povo de Deus, aqueles que seguem a Bíblia, aqueles que professam Jesus. Né? Então, diz que esses gafanhotos, um gafanhoto literal, e ainda mais uma praga de gafanhoto, uma nuvem de gafanhotos, ele leva a destruição completa. Tudo que é verde tudo que tiver verde na frente, ele causa destruição. Depois nós vamos ver isso mais detalhadamente nos textos bíblicos que iremos analisar. Já nesse paradoxo, nós percebemos que, ao contrário dos gafanhotos literais, esses gafanhotos simbólicos, que nós já vamos identificar claramente como um exército islâmico, eles não causaram, e nós já aprendemos que são servos de Deus. Na história que nós temos, é nos relatado claramente que o Islã, no seu início, na sua expansão, não é como o Islã hoje. Se hoje você falar que você é um cristão, se você falar que é um americano, porque você é um americano. Você é um sul-americano, viu, meu querido? O americano, que nós chamamos de americano, ele na verdade é um norte-americano ou um estadunidense. Tá? Nós também somos americanos, sul-americanos. Eles são norte-americanos. Mas se você chegar lá no Oriente Médio e você falar que é americano, você morre, tá? Mesmo que você não for um cristão, se a pessoa não for um cristão e falar que é americano lá na terra dele, vai morrer. Eles odeiam o Ocidente. Principalmente esse nome americano. Tá bom? Então, fala que é brasileiro mesmo, tá bom. Então, onde eu estava no meu assunto. Então, meus queridos, já na origem, eles respeitavam Maomé e depois o seu sucessor, Abdul Bakr, que era ali, parente ali de Maomé. Se não falha a memória, um amigo muito íntimo, se não falha a memória. Ele foi o sucessor de Maomé. O profeta Maomé, que foi o originador do islamismo. Né? A religião islâmica, ali na Arábia Saudita.
Aí vocês podem procurar aí nas enciclopédias mais detalhes sobre esse assunto. E a expansão foi rápida. Da mesma forma que um exército de gafanhotos que voa de uma forma rápida e atinge plantações de uma forma rápida, da mesma forma a expansão islâmica também atingiu toda aquela região ali do norte da África, e ali na parte ali também da Ásia, e ali também no Oriente Médio, e ali no sul da Europa, ali na Espanha ali. Eles foram rápidos nessa expansão islâmica ali, né? E ali havia muitos cristãos, na Armênia muitos cristãos que guardavam o sábado, Etiópia também, muitas pessoas cristãos que guardavam o sábado, que eram cristãos professos também, né? E muitos foram poupados de morte, porque havia um respeito, eles consideravam os cristãos como, e judeus também, como o povo da Bíblia, ou o povo do livro, né? Porque eles, um grande respeito, né? Respeitavam a Bíblia Sagrada. Esse problema que houve aí já no futuro que nós temos aí já é um problema mais político ali, com a questão de Israel ali, enfim, né? Então, por isso no versículo 4, apesar da expansão desses gafanhotos simbólicos pelos maometanos, ou os islâmicos, os muçulmanos, foi poupada a vida de muitos cristãos. Só havia uma condição. Primeiro, não podiam montar em cavalos. É um jugo, né? Segundo, não podiam portar armas. Terceiro, os impostos eram mais altos para eles, as nações que foram subjugadas pelos muçulmanos. Poupou sim eles, mas olha só. Quarto, tinham que usar uma roupa distinta que os identificava como não maometanos ou muçulmanos. E a todo muçulmano era proibido mudar de religião. Porque o próprio livro Corão, ou Alcorão, ele permite que se corte até a cabeça de pessoas que saem do Islã, né? Isso é história, isso é fato. Mas aí a Bíblia diz que esses gafanhotos não foi dado autoridade para fazer dano nenhum ao profeta do povo de Deus, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus, ou seja, as pessoas que não temiam ao Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Que sinal é esse que está nas testas, né? E guarde aí, porque isso aí vai ser usado no Apocalipse 13, tá bom, pessoal? No estudo que nós chegamos no Apocalipse 13. Ezequiel 20, versículo 12 diz: E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, um sinal que distingue, né, que é Deus que nos santifica, que foi dado a princípio ao povo de Israel, mas também estende-se ao moderno Israel de Deus, que é os filhos de Deus, é um sinal de santificação. Mas não para por aí. Versículo 20, capítulo 20, versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Além de ser um sinal de santificação, ele é um sinal que distingue aquelas pessoas que adoram o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, do mar, das fontes e das águas. Que está lá em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 31, está relatado também lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 12. Tá? Está intimamente relacionado aos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E também Deuteronômio capítulo 5. Mas vamos mais. Então essas pessoas que não têm o sinal de Deus, esses sim, né, foram massacrados pelos gafanhotos islâmicos. Versículo 5. E foi permitido aí a esses gafanhotos simbólicos, não que os matassem,
mas que por 5 meses os atormentasse. Eu falei massacrados, né? Foram massacrados, mas não aqui. Vocês vão ver já no versículo, no capítulo 9, versículo 13 em diante, né? Aqui só foram atormentados. Por que período? O seu tormento, mas que por... e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere a homem. Olha só. 5 meses. Nós estamos tratando de um assunto profético. Um dia representa um ano. Isso não precisamos voltar aos textos. Quem já nos acompanha sabe muito bem disso. E quem está começando a acompanhar pode ver os vídeos anteriores onde é tratado esse assunto à luz da Bíblia. Então, 5 meses, já em miúdos, equivale aí a 150 dias. Mas como nós estamos tratando de profecia, e há uma tabelinha de conversão, esses 150 dias, na verdade, são 150 anos. Que começou no dia 27 de julho de 1299 e vai até 27 de julho do ano de 1449. Olha aí. 1299 até o ano de 1449. Tá? Isso aí eu vou dar mais detalhe depois. Tá? Porque no ano de 1299 foi onde começou aí as primeiras guerras dos islâmicos. Tinham já ocupado tudo. E os árabes chegaram lá, né, em Constantinopla para também tomar o Império Bizantino. E começaram a batalhar, as primeiras batalhas. E até então não conseguiram êxito, mas ficaram ali atormentando. E durou essa situação, essa intensa guerra, essa pressão, esse tormento, essas questões que houve ali, durou 150 anos. Mas eles não conseguiam ainda dominar a capital do Império Bizantino, ou Roma Oriental, né? Império Romano Oriental. E assim foi. 1 ano, 2 anos, 3 anos e 150 anos. Só conseguiram entrar lá no dia 27 de julho do ano de 1449. Exatamente 150 anos. E aí já não foi os árabes. Agora foi sim os turcos seljúcidas, que adentraram ali e dominaram. E foi mudado o nome de Constantinopla, a capital, e agora se tornou Istambul. Né? E aquele vasto império, Império Romano Oriental, se tornou Turquia, em homenagem aos seus conquistadores muçulmanos. Tá bom? Mas isso vamos deixar já para o próximo estudo. Aqui diz, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A situação foi tão opressiva da parte dos exércitos islâmicos que levou uma grande angústia ao ponto de pessoas quererem a morte e a morte fugir deles. Semelhantemente, que está no livro de Jó, as pessoas viram no livro de Jó, capítulo 3, versículo 20 ao 22, que diz assim: Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Percebe? O sentimento do povo dentro de Constantinopla, né? Os exércitos islâmicos dominaram tudo, os gafanhotos dominaram tudo. Mas ali ainda estavam lutando. Durante 150 anos ainda não tinham conquistado. Levou uma grande angústia aos seus moradores. 150 anos. Versículo 7. E o aspecto desses gafanhotos, né? E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dos gafanhotos, havia uma
como. Presta bem atenção na palavra aí, tá, meus queridos? Umas como coroa semelhante ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. E aqui não está dizendo que era coroas, mas era uma como as coroas de ouro. Né? O que seria isso? Né? O que seria isso? Na verdade, pela história que nos confirma, esses mesmos exércitos islâmicos eles usavam turbantes amarelos, muito fortes. Os árabes usavam grandes turbantes amarelos nas suas conquistas. Por isso que João viu em visão como coroas, né, de ouro. E outra questão que é colocado aqui é que eles eram aparelhados e eram semelhantes aos cavalos aparelhados para a guerra. Qual é considerado um dos melhores cavalos do mundo, desde que o mundo é mundo? O cavalo árabe, né? Cavalo árabe. Mas vamos ler aí, e diz que o rosto era como o rosto de homem. Essa era a aparência desses gafanhotos. Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2. Versículo 4. Diz a palavra de Deus assim: e o seu parecer é o como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Versículo 5. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando. Ó, saltando. Cavalo, né? Como o ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Aí, quando a gente lê assim, parece estar falando de exércitos literais. Mas se você ler aqui, meu querido, minha querida, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Joel, aqui está falando de praga de gafanhotos. Tá? Praga de gafanhotos. O que são as pragas de gafanhotos na Bíblia? Né? Ah, é só praga, Flávio, é só praga. Aí mesmo, capítulo 2, versículo 25 de Joel, diz assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Você está entendendo porque a Bíblia chama Deus de o Senhor dos Exércitos? Quando a gente fala Senhor dos Exércitos, a primeira coisa que vem na nossa mente é exército militar. Exército de anjos. Não, é Senhor dos Exércitos. Os gafanhotos é o exército do Senhor, sim. Foi muitas vezes enviado por causa do povo de Deus do passado que desobedeciam. Né? E aí Deus enviava. Por causa da idolatria, por causa da profanação do sábado, enfim. Né? Por se misturarem com os pagãos, idolatria, casamentos mistos. E por causa da situação, e por causa até mesmo de não entregar o dízimo nem as ofertas, como está lá em Malaquias. Que o devorador ali é os gafanhotos. Literalmente, você lê todinho, está falando de gafanhotos. Ou a locusta, que é o grilo. Entendeu, meus queridos? Então, quando eu falo Senhor dos Exércitos, tudo que forma um exército. Formiga é um exército, abelhas são um exército, pássaros, quando formam aqueles bandos, são exércitos. E se for por ordenança do Senhor, eles serão enviados. Lá no Egito, as rãs foram enviadas da parte de Deus. As pulgas, as moscas, tudo por ordem de Deus. Você entendeu, meu querido? Por isso o Senhor dos Exércitos. Mas voltemos lá no nosso assunto. Então, aqui, esses gafanhotos, que nós já, antemão, na introdução, já deixei claro para vocês que referem-se aos exércitos islâmicos, né, a expansão islâmica, né, e as consequências disso na história mundial. Diz mais, coroas, que na história, baseado nos livros que eu tenho estudado aqui, e também naquele comentário bíblico adventista, eram os turbantes de cor amarelo, que era comum os árabes usarem nas suas campanhas militares. E diz mais, o rosto como de homem, certo? E diz mais, versículo 8: e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Ferocidade. Dentes de leão aí é uma referência à ferocidade de conquista.
cabelo de mulher porque eles também tinham como um adorno peculiar aos árabes antigos o cabelo grande, semelhante ao de mulheres. Isso é história. Você pode consultar nas enciclopédias. Tá? Então a Bíblia ela já de antemão, porque quando João recebeu tudo isso veio começar a ocorrer já no ano 600 em diante, e mais de 1.300 anos aí de conquistas dos islâmicos, dos maometanos no mundo. Versículo 9. E tinham couraças como couraças de ferro. Batalha, né? E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tá vendo? Percebem? Versículo 10. E tinham cauda semelhante ao dos escorpiões, e o aguilhão na cauda, que é o ferrão mesmo, né? E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, ferindo, machucando, trazendo angústia, dor, sofrimento. 150 anos ali, ó, combatendo contra Constantinopla, né? A capital do Império Bizantino ou Império Romano Oriental. Versículo 11. E esses exércitos de gafanhotos, agora vai ser nos identificado quem é essa estrela, né? Que nós já sabemos, né, pessoal? Nós já vem estudando aí, já sabemos mais ou menos quem é a estrela. Mas é melhor, quanto mais fatos, melhor para nós, né? Versículo 11 nos diz assim. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. E o rei é o anjo do abismo, a estrela é um anjo, o anjo do abismo. Tá, meu querido? Meus queridos. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, que quer dizer destruidor. Passado é já um ai. Isso é só o primeiro ai, que já se cumpriu lá passado. E eis que depois disso, vem ainda 2 ais. Então, nós percebemos que na profecia bíblica, os islâmicos têm um papel histórico, fundamental. Foram chamados como um juízo de advertência para aqueles que se diziam cristãos e não eram. E Constantinopla, que também era a capital da igreja ortodoxa grega, que eles não adoram imagens de escultura, mas adoram ícones, quadros, né? Eles herdaram isso aí. Foram lançados também um ataque feroz, doutrinário sobre essa capital da igreja ortodoxa grega. Isso aí durou 150 anos. Começou com os muçulmanos árabes. E no próximo estudo que iremos estudar, nós vamos perceber que é a continuação deles com os muçulmanos turcos, seljúcidas. O interessante, só para finalizar esse estudo de hoje, da quinta trombeta, uma curiosidade. No mundo animal, não sou biólogo, eu sou um autodidata, curioso, que com certeza você que está estudando também é interessado em aprender a verdade. E estudando nos meus estudos, eu percebi uma coisa interessante. O gafanhoto, ele tem 2 fases. Ele tem a fase solitária e tem a fase coletiva. A fase solitária de um gafanhoto, o animalzinho mesmo, ele é verdinho, a esperança, entendeu? Como o pessoal fala por aí, não é verdade, meus queridos? Ele fica saltitando por aqui, por ali, você vê um, você vê outro, de vez em quando aparece um voando por aí, né? Assim, essa é a fase solitária do gafanhoto. Mas quando há uma questão ambiental, uma questão aí de carestia, de seca, ou até de fartura, aí muda-se a fase do gafanhoto e ele deixa de ser um gafanhoto saltitante, cria-se asas e de uma forma coletiva começa a sua segunda fase, que é a fase que nós vemos na televisão no Brasil. Aqui, pelo menos aqui em São Paulo, não é muito comum, ou, aliás, ainda nunca ocorreu. Mas eu tenho certeza que onde esse meu vídeo chegar, alguém pode ter passado por situação difícil aí nas suas roças, aí, nas suas plantações, na região que vocês podem estar. Que é a fase coletiva dos gafanhotos, onde elas se unem ali em exércitos e aí, ao invés de saltarem, saltitando, pulando bonitinho, gafanhotinho, a esperança, eles mudam de uma cor verde para uma cor já amarelado cinzento, como se fosse, sabe,
pintura de índio, pintura para a guerra, e aí de uma forma coletiva, eles começam a voar procurando comida, e aonde eles forem vão devastando tudo. E isso vocês podem relatar de uma forma clara no capítulo 1, capítulo 2 do livro de Joel, o exército que Deus usou naquele momento, naquelas circunstâncias. E que, creio eu, é usado até hoje. Que Deus não mudou. Entendeu? Se formos infiéis, aí a coisa pode complicar. Mas se formos fiéis e clamarmos ao Senhor, segundo o que está relatado no livro de Joel, Deus nos honrará. Entendeu? Então, essa fase coletiva é a fase onde ele devasta. Mas aqui na profecia há uma forma invertida. Primeiramente, nós estudamos sobre a fase coletiva, do capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 12, seria a fase coletiva, deles voando, com asas, com a rapidez de conquista. Porque as asas aí voando representa a rapidez de conquista. Então começou com uma fase coletiva, de uma forma rápida, expansionista, militar, cultural, né? E econômico, é a sua influência no mundo árabe e no mundo de forma geral. Até hoje nós temos influência disto. Até os números que nós usamos são números arábicos, né? E já na segunda fase, que é a sexta trombeta, essa é a fase já não de voo, é uma fase terrestre. Entendeu? Mas ainda, com uma multidão no caso aqui, mas uma fase terrestre. É como se fosse saltando, não voando. Ok? Então, que Deus te abençoe. Isso aí foi só para fim de curiosidade. Que Deus abençoe você, sua família. Que Jesus permaneça na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe. É o meu sincero desejo e oração. E já te convidando para o próximo estudo, que é a continuação e finalização do capítulo 9 do livro de Apocalipse, a sexta trombeta. Que Deus te abençoe.